Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marco Marcílio, gravo essa aula para o terceiro ano. O tema dessa aula é evolução biológica. A palavra evolução quer dizer mudança ao longo do tempo. Antes de falar sobre evolução biológica, vamos falar sobre biodiversidade. Biodiversidade quer dizer a riqueza de vida na Terra. Hoje já temos catalogados mais de 1,7 bilhões de espécies de plantas, animais, fungos, protozoários e bactérias. Então é uma riqueza muito grande de espécies no planeta. E para explicar o surgimento da vida na Terra, existem duas linhas de pensamento. O fixismo ou criacionismo e o evolucionismo ou transformismo. O fixismo ou criacionismo, ele foi tomado como verdade até o século XVIII. Quem mais defende essa linha de pensamento é a religião, porque são crenças religiosas em que os indivíduos eles permanecem da mesma forma como surgiram ou como foi criado há milhões de anos atrás. Não houve transformação, não houve mudança. Por isso que o nome se chama fixismo ou criacionismo, porque um ser superior criou todas as formas de vidas e elas não se transformaram ao longo do tempo. Essas verdades são tidas como dogmas. O que são dogmas? Verdades indiscutíveis, que ninguém pode discutir ou debater. E são inquestionáveis. Ninguém pode questionar essa verdade do fixismo ou criacionismo. Porém, no final do século XVIII, com as grandes navegações, muitas pessoas começaram a ir para outros continentes. E eles observaram que em cada continente existia fauna e flora diferente. Ou seja, fauna é conjunto de animais de uma determinada região. E flora é um conjunto de espécies de plantas de uma determinada região. E eles pôde observar que em cada continente existia animais e plantas diferentes. E esses animais e essas plantas, elas estavam adaptadas àquela região. Se fosse muito quente, se fosse muito fria, se tivesse muita água ou se fosse muito árido. E aí eles começaram a observar que existia a adaptação daquelas espécies àquela determinada região. E também eles começaram a encontrar fósseis. Fósseis são registros de espécies que existiam há um passado e que hoje não existe mais. E eles começaram a observar que as espécies que existiam há milhões de anos são diferentes das espécies que existem hoje. E a partir desses registros, dessas pesquisas, começaram a surgir outra linha de pensamento, que foi o evolucionismo ou transformismo, que defende que as espécies, os animais, as plantas, bactérias, fungos, eles vêm se transformando ao longo do tempo. Eles vêm sofrendo a adaptação ao seu ambiente. Se ele torna mais árido, se ele torna mais úmido, se tem mais comida, se tem menos comida, mais predador ou menos predador. Eles vão se adaptando a essas condições do meio. Essa linha de pensamento ela é baseada em pesquisas, também em experimentos. E essas pesquisas, esses experimentos, são um conhecimento não acabado. Ou seja, não existe verdade absoluta em ciência. Os conhecimentos que temos hoje, amanhã não pode ser mais verdade. Outras pesquisas podem provar algo diferente. Então a ciência, essas linhas de pensamento, o evolucionismo, o transformismo, eles estão em constante modificação. Aqui, constante modificação, ok? É um pouco polêmico falar sobre essas linhas de pensamento, porque uma defende a religião e outra defende a ciência. Mas é necessário falar dessas duas linhas de pensamento, porque elas trazem a base ou a introdução para o estudo da evolução biológica. Nas próximas aulas, vamos continuar falando sobre o evolucionismo e o transformismo. E vamos falar dos principais cientistas